2, 3, 4. Allez les filles. É legal esse sofá, né? Hein? Não cabe em casa, né? Não, é lindo, né? Muito legal. Tô viajando, não vejo a hora de voltar para casa. Tem gente que viaja e fala, ai, voltar para casa. Não, para mim não é assim. Eu adoro voltar para minha casa. É meu mundo, são minhas memórias, tudo que eu gosto está lá. E gosto de cuidar da casa. E gosto de mudar a casa, sempre. E tenho tantos objetos que está ridícula a minha casa. Está demais. Mas eu gosto. Eu sempre quis ser clean, nunca consegui. Eu vivo para minha casa, na verdade. Eu sempre pensava que eu viajei muito, né, a vida toda. Esse ano que está fraco. E eu sempre penso, eu viajo porque eu adoro voltar para minha casa. Só que a casa muda, né? Porque uma época você tem as crianças, depois elas vão embora. Aí você tem eventualmente um marido, não, você sempre teve, mas eu, vai, vem, morre, volta, outro, não sei o quê. Mas a casa é minha, entendeu? Sempre foi meu minha. lugar. É. Para mim também, é meu território. Só que, igual que um corpo, ou você cuida ou ela cai. A minha casa foi ela que fez. É linda, um palácio veneciano. Hoje, né? Na rua Sergipe. Você sabe que eu incorporei toda a tradição da família, sozinha. E ela gostou de incorporar esses objetos, essas lembranças, tudo agora na casa dela. E que ficou muito gostoso. Mas foi porque você colocou, que eu confio, também não dá certo. É assim, eu acho que eu tenho a casa relativamente aberta para tudo, porque as pessoas entram para lá, para cá, no meu escritório, no meu quarto, no meu banheiro. No meu banheiro é outra coisa. Oba, tem sol hoje. Tem o cheiro dessa madeira velha, que eu acho uma coisa extraordinária. Tem uma coisa que eu odeio, é o tapete fora do lugar. Aqui é uma mega lente, porque senão eu não enxergo o detalhe. E aí eu vejo se o batom entrou na ruguinha. Quando você abre a porta, você vê uma mesa linda que ela colocou no meio, tirou tudo que tinha em volta, deixou só os espelhos, os brasões, que eu adoro uma coroa, e olho assim para frente, tem o verde que ela inventou, que é um verde celadon, que combina com a planta que está lá fora ainda. Eu consegui 2 galhos, porque veio a prefeitura, tirou 2 galhos. Queriam cortar a árvore que dá na janela dela. E o vermelho que ela inventou, que na verdade tem cara do Visconti, né? Visconti. Mas eu, com a Constança, o que eu quis fazer é o seguinte, que tem o prêmio Oscar e os coadjuvantes. Então eu falei para a Constança, prêmio Oscar aqui são os móveis da tua mãe e os quadros. O resto é coadjuvante. Então nós temos que nivelar tudo no mesmo tom para que apareçam os móveis. A casa da Constança, que eu ajudei a fazer algumas coisas, foi um privilégio, porque eu nunca tinha em mãos coisas tão valiosas, tão bonitas e tão que eu não compreendia. Ela achava que eu compreendia tudo, mas não é verdade. Eu compreendia que era muito bonito e maravilhoso, mas não sou uma grande conhecedora. Eu fiz as 2 salas, eu propus a ela fazer as salas todas vermelhas e a entrada, que ela tinha uma grande entrada, fazer em verde celadon, que é o verde chinês. E ela aceitou na hora, tudo que eu falava ela aceitava, foi maravilhoso o convívio.
porque eu trabalhei muito livremente, né? De repente me deu um aspecto, uma coisa de valorização das minhas origens, sabe como? Coisa que eu não tinha mais, porque a questão de você ser estrangeira e vir para cá e deixar tudo para trás, eu me sinto estrangeira na Itália e ainda estrangeira aqui. É assim mesmo, é uma dupla nacionalidade brutal, acentuada. E a gente, eu também me sinto assim. Eu achava que era uma desvantagem, mas a casa me deu essa sensação de estar tranquila no meu microcosmo absolutamente único. Eu tive antepassados que entenderam tudo isso, eu tenho mais obrigação de entender mais coisas hoje. Mas a coisa mais linda que me aconteceu depois de ter feito essa obra que ficou linda, foi a filha da Constança que me ligou me dizendo: Marilu, estou sentada aqui, estou tão bem, mas estou tão agasalhada. É, porque ficou muito mais confortável. Eu achei isso de uma alegria total, porque a Constança gostava, eram as lembranças dela, mas não eram da Consuelo. Agora, eu devo ter alguma coisa com o espelho, obviamente. Um pouco é narcisismo. Talvez. Mas hoje eu não me olho mais. Eu gosto de ver. Essa luminosidade. Eu acho que amplia. E depois, quando você vê uma imagem no espelho, parece que você está viajando, porque é a realidade vista de outro jeito. Pendurei todos os quadros de todos os teus namorados. Todos. Ela teve namorados importantes que davam quadros para ela. Sim. E estavam todos espalhados pela casa, assim, tá? Eu peguei e pus todos no quarto dela, porque não interessa para as outras pessoas o namorado que ela teve. No quarto, estão todos lá. Realmente foi uma grande sacada, isso foi. Eu achei que eu fui E ela grandiosa. combinou, não tinha nada a ver uma coisa com a outra e ficou bom. Oi! Cheguei! Vou no banheiro que não aguento. Oh, que alegria! Que alegria! Eu passo por aqui e me lembro de Almodóvar. Minha casa até que não tem tanta cor, né? E que tem muitos objetos em compensação. A minha cozinha é cor-de-rosa Almodóvar. E tem uma cortina, lembrando Hollywood, que é dourada no meu quarto. Muito japonês, muito japonês. Eu deveria ter nascido no Japão. O que tem mais de bonito na casa dela é o jeito como ela recebe as pessoas. No grito. Não, que grito, não. Traz limão! Não, é assim, mais ou menos assim. Não, senhora. É um Tudo cuidado, é um cuidado que você faz tudo. Não, eu gosto de servir, eu adoro cozinhar, tarará, tarará. Mas o serviço na minha casa é terrível. Eu me sinto bem recebendo. Você é social, eu sou uma antissocial, na verdade. Não parece, né? Chato geralmente não toca campainha na minha casa, porque não é convidado. Eu moro em Genópolis, na rua Piauí, no lado pobre. Porque tem assim, Praça Buenos Aires, lado rico, lado pobre depois da Angélica, que somos nós. Mas ela tem palácio, mas mora no lado pobre. Mas ninguém sabe. Baixo Leblon. Eu moro no lado pobre. Mas outro dia, minha filha, que é divina, então estávamos olhando da casa dela, que dá no Parque Buenos Aires. Tem um prédio divino, tombado, redondinho. E tem um senhor que se fez o último andar com árvores e coisas. Digo, Paula, você está caindo no meu conceito, porque você já deveria ser amiga desse senhor. Mas, coitado. Por quê, Paula? Porque, olha, nós daqui temos a vista para Nova York. Ele de lá, nosso prédio, tem a vista para New Jersey. Tô ótima. No lado pobre do Genópolis, tô ótima. Eu não quero ser normal. Olha, uma escala de 0 a 10, não sei responder, eu acho que sou 0. O que é normal, afinal?
Um dos conselhos que eu daria Não fiquem tão grudados com seus celulares, o cacete A4. é que a pessoa nunca tem que parar de se surpreender. Allez les filles.